Muito bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler algumas porções da Palavra de Deus, começando com o capítulo 24 de Mateus, que já temos, no qual já temos nos detido. Capítulo 24 de Mateus, nós vamos ler os versículos 42 a 51. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A Epístola aos Romanos, capítulo 14. Romanos 14, de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E por fim, segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5. Versículos 9 e 10. 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por este dia em que lembramos de uma forma especial de Ti, Senhor. Queremos Te louvar porque temos podido nos quedar diante da Tua presença, estar aqui aquietados para ouvir a Tua palavra. E, Senhor, mais uma vez rogamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, faz ouvir a Tua voz. Senhor, a voz de homens não pode nos alimentar. A voz do intelecto, a voz da erudição humana, Senhor, essa voz, ela não pode nos alimentar. Talvez ela nos engane, mas, Senhor, nós precisamos mesmo, é que Tu nos fales. Por isso queremos rogar, tem misericórdia de todos nós. Usa o que vai falar e usa também os que vão receber, para que em tudo Tu sejas glorificado. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo nos mova e que sejamos transformados diante da Tua palavra eterna, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, confiantes na Tua provisão, na Tua graça. E, Senhor, confiantes que Tu haverás de repreender todo e qualquer estratagema do maligno que vem para roubar a boa semente dos nossos corações.
Confiamos em Ti, Senhor, nos entregamos às Tuas mãos nesta manhã. Pai amado, fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos compartilhado durante estes dias a respeito da igreja e do reino dos céus nesse tempo do fim. Nossa intenção aqui, cremos que essa é a direção do Senhor para essa oportunidade, é realmente olhar os tempos em que nós vivemos e entendê-los como o final dessa dispensação. Nós estamos vendo por tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vendo a palavra profética se cumprindo. O relógio de Deus caminhando em direção à conclusão dos negócios de Deus nessa dispensação. E por isso, vendo que essa dispensação está para terminar, nós devemos nos voltar para o Senhor e perguntar: Senhor, de que modo nós devemos viver nessa dispensação? De que modo nós devemos viver diante do fato que o Senhor está chegando? Como nós podemos estar preparados para a sua vinda? E mais ainda do que isso, como podemos apressar a vinda do Senhor? Essa é a nossa pergunta, né? Como nós podemos viver? Como nós podemos andar? Nós sabemos, né, irmãos, que a função da nossa vida nesse mundo é a nossa preparação para o mundo que há de vir. Nós estamos aqui sendo preparados pelo Senhor. Nós estamos aqui sendo treinados, disciplinados pelo Senhor. A disciplina, quando a Bíblia fala de disciplina, a gente sempre pensa em termos negativos, né? A gente sempre pensa que o Senhor quer nos disciplinar, que o Senhor quer nos castigar, né? A gente sabe que existem momentos em que o Senhor tem que nos disciplinar dessa forma. Ele o faz por amor, porque às vezes Ele vê nós caminhando numa direção, e Ele sabe que é preciso às vezes algo mais duro, para que nós não nos aprofundemos no erro, não nos aprofundemos num caminho que vai nos levar para aquilo que não é bom diante dEle. Então às vezes Ele nos trata assim, mas a disciplina é muito mais ampla. A disciplina é um treino, é um exercício para que nós estejamos prontos e preparados. Nós repartimos ontem a respeito disso. Um reino celestial está para vir sobre essa terra. E nós somos chamados a ser reis e sacerdotes, juntamente com o Senhor. Reinaremos com Ele. No entanto, para reinarmos com Ele é preciso conhecermos as coisas celestiais. É preciso nos ambientarmos no ambiente das regiões celestiais, como Paulo diz lá em Efésios, né? Nós já fomos colocados lá. Nosso Senhor está lá. Diante dele nós vamos aprender tantas coisas. Nós vamos ganhar uma visão das coisas que é diferente, né? Falamos sobre a necessidade de ter uma mente renovada. Por quê? Porque nós temos uma mente naturalmente decaída. Uma mente que pensa em termos da terra, pensa em termos do que é terreno e pensa em termos de nós mesmos. Nós somos centrados em nós mesmos e nós olhamos para todas as coisas do ponto de vista terreno. Isso é o que é o homem natural. Ele é assim, né? Mas nós sabemos que o Senhor quer nos educar. A vida com Ele, a vida na Palavra de Deus, a vida de aprendizado do Espírito Santo é uma vida que visa nos educar para o céu. E aqui na terra nós podemos viver uma vida celestial, uma vida de céu na terra. E a instrução do Senhor nos fala isso. A oração do Senhor é para trazermos o céu para a terra. E quando nós estudamos ali em Mateus a vida de Pedro, nós vemos ali o Pedro fazendo aquela confissão ao Senhor, depois de andar 3 anos com o Senhor. Pedro já havia buscado a Deus antes disso. Pedro e seus companheiros eram pessoas inquietas, pessoas que não estavam satisfeitas com a religião,
com aquela devoção a Deus que havia no seu tempo. Isso os levou até João Batista. Quando eles conheceram a respeito daquele profeta que Deus estava levantando, eles foram até aquele profeta. E eles se tornaram discípulos daquele profeta. E aquele profeta, como todo bom servo de Deus, ele não os trouxe para si mesmo. Aquele profeta, João Batista, ele tomou aqueles discípulos e preparou-os para o encontro com o Senhor. E quando o Senhor veio ao batismo, João Batista indicou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez ele disse, eis o Cordeiro de Deus. E isso fez com que aqueles homens entendessem que Deus, através de João, estava os dirigindo a algo superior. O próprio Filho de Deus. No devido momento, após aqueles 3 anos caminhando com o Senhor, Pedro pôde fazer aquela confissão. E aquela revelação nós sabemos que é a base para que o Senhor possa edificar a sua igreja. Então hoje nós somos igreja do Senhor, somos pedras que vivem, porque o Senhor operou em nós essa mudança de natureza. Do pó, do barro, nós somos feitos pedra. E essa pedra lapidada, polida, é colocada na casa de Deus para que juntos, uns junto com os outros, nós sejamos aquele santuário de habitação para o nosso Senhor. Então, nós vemos que essa é a igreja de Deus. É isso que Deus está fazendo hoje, né? Está trabalhando nas nossas vidas, está cortando as arestas, aparando as arestas, polindo, para que nós funcionemos adequadamente juntos uns dos outros, na comunhão dos santos. E aí a presença de Deus, ela vai se manifestar. Essa presença de Deus, irmãos, ela é o testemunho do reino de Deus. Então a igreja, ela é, aqui na terra, o testemunho de um reino. A igreja, ela não é um testemunho de si mesma. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, é muito bonito, porque lá nós vemos João. João estava exilado na ilha de Patmos. João já era idoso e ele fora exilado lá por causa das perseguições do final do 1º século, né, que levaram com que muitos líderes cristãos fossem mortos e aprisionados. João estava no cárcere, estava na ilha de Patmos, né, uma ilha na costa da Ásia Menor, hoje em dia a Turquia, e ele foi colocado lá por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ele, quando estava lá, num dia que era um domingo, dia do Senhor, ele estava olhando para a costa da Ásia, né? Seguramente ele estava pensando nas igrejas nas quais ele ministrava. Apocalipse menciona, nos capítulos 2 e 3, 7 igrejas, né? E João certamente pensava naquelas igrejas. Ele pensava nos problemas que aqueles irmãos estavam sofrendo debaixo da perseguição. Ele sabia que havia alguns grupos que talvez eram mais fortes, mas outros de irmãos que estavam enfrentando problemas. E agora ele, João, estava lá, aprisionado, exilado. Ele não podia fazer nada. Ele não tinha como ajudar aqueles irmãos, como ele fazia normalmente. E aquele era um peso ao seu coração. No dia do Senhor, neste domingo, João não podia celebrar a ceia do Senhor, como nós faremos aqui, né? João só podia ter o seu coração pesado por causa dos irmãos que estavam distantes. Mas então ele ouve uma voz por trás dele, né? Isso é algo muito bonito. Ele ouve uma voz por trás dele, Apocalipse 1. No versículo 9, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que o Senhor está falando dessas 7 igrejas? Porque era nessas 7 assembleias que João estava pensando. Era essas 7 assembleias que o Senhor tinha no coração, né? João tinha no coração.
Então, a voz veio por detrás de mim, diz João. Então João se volta para trás para ver quem falava com ele. E o que João vê? 7 candeeiros de ouro. O que são esses 7 candeeiros? Lá no versículo 20 diz, né? Às vezes a gente tenta identificar o sentido entender o sentido das coisas nas Escrituras, mas é só ler que nós vamos achar. Então lá no 20 diz, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, João estava olhando com seus olhos físicos em direção ao lugar onde essas igrejas estavam. Isso é uma coisa que nós entendemos do contexto, né? Isso não é algo que esteja escrito, mas certamente João tinha. Obrigado. A coisa vai ficando mais quente, né? Então, ele se volta e ele olha, ele vê aqueles 7 candeeiros de ouro. Ou seja, as 7 igrejas estavam ali. A realidade das 7 igrejas não estava tanto lá. Eu digo assim, a realidade espiritual aonde João podia atuar estava por trás dele. E no meio destes candeeiros, quem estava? Um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E aí nós temos uma descrição da pessoa do Senhor em glória. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui nós vemos que João tinha um encargo pela igreja. João estava preocupado com as igrejas. E naquele momento o Senhor mostra para ele que ele, o Senhor, estava passeando no meio das 7 igrejas. Por quê? Porque ele edifica a sua igreja. A igreja é dele e ele a edifica. O Senhor diz a João, João, fica tranquilo. Eu estou cuidando de ti na ilha de Patmos e eu estou cuidando da minha igreja. Eu estou cuidando dessas assembleias. Eu estou andando no meio delas. Eu estou falando com cada uma delas. E aqui nós vemos que assim o Senhor cuida da sua igreja hoje. Nós podemos descansar. Meus irmãos, nós temos um encargo pela igreja do Senhor. E nós vimos que Pedro recebeu aquelas chaves. Nós devemos, junto à Assembleia do Senhor, junto com os nossos irmãos, usar aquela chave que o Senhor deu, para ligar e para desligar. Quando nós fazemos isso, nós podemos trazer a vontade de Deus no céu para a terra. E nós podemos também desmanchar aquilo que é contrário à vontade de Deus aqui na terra. Então, esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado para nós todos juntos, como filhos de Deus. Nós recebemos a revelação do Senhor. Nós, ao nascermos de novo, nós fomos colocados na igreja. Nós nascemos, na verdade, dentro da igreja. Ninguém nasce fora da igreja. Todos nascem no corpo de Cristo. E é nesse corpo de Cristo que nós temos uma tarefa muito preciosa, que é perceber que o Senhor está edificando a sua igreja. Mas Ele nos deu essas chaves, para que nós cooperemos com Ele, ligando e desligando. E é isso que nós somos chamados a fazer nesses dias do fim. Cooperar com o Senhor para que essa obra que Ele está fazendo aqui na terra seja completa. Então, foi isso que nós compartilhamos nesses
2 dias anteriores, e hoje nós desejamos, eu desejo que a gente possa ir um pouquinho mais adiante em relação a todas essas coisas que estão acontecendo no fim. Hoje, eu gostaria de repartir sobre esse tema do Tribunal de Cristo, que nós lemos lá em Romanos 14 e 2 Coríntios 5:10. Né? Em Romanos 14, a palavra fala, né, a palavra de Deus através dessa epístola que Paulo escreveu, ela nos diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Quando nós chegamos nesse texto aqui, irmãos, a gente... esses textos, às vezes, a gente passa reto por eles, porque sempre esses textos nos introduzem algum tipo de preocupação, assim. Como assim todos compareceremos perante o tribunal de Deus? Nós imaginamos assim, poxa, um tribunal. O Senhor disse que eu já recebi a vida eterna. O Senhor Jesus falou, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Mas como é que aqui fala? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Será que tem alguma contradição na Bíblia? O Senhor disse alguma coisa, Paulo disse outra? Quando nós chegamos lá em 2 Coríntios, um pouco mais adiante, no capítulo 5, ali versículos 9 e 10, que nós já lemos, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui de novo aparece o tribunal. Em Romanos 14 é o tribunal de Deus. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5, 9 e 10 é o tribunal de Cristo. Né? Nós sabemos que esse tribunal é o mesmo, porque lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, o próprio Senhor Jesus nos disse, né? Nos diz ali, João 5, 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, o tribunal é de Deus. É o tribunal de Deus. Mas o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Então, ele é o tribunal de Cristo. Né? E aqui, então, nós devemos entender o que é esse tribunal de Cristo. Né? O fato é que Paulo, por 2 vezes, em Romanos 14 e em 2 Coríntios 5, está nos dizendo que nós haveremos de comparecer perante um tribunal. Né? Esse tribunal, ele tem a ver com o que nós tivermos feito por meio do corpo. Antes, Paulo diz que nos esforçamos, né, para lhe sermos agradáveis. Então aqui existe uma atitude do crente, né? Nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, né? Quer presentes ou ausentes, aqui Paulo está falando a respeito daqueles que vivem, né, presentes, e daqueles que já partiram, né? Aqueles que já partiram viveram para ser agradáveis ao Senhor, e os que estão vivos também devem viver se esforçando para ser agradáveis ao Senhor. Por quê? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus aqui nos deixa claro que
depois que nós nascemos de novo. Importa sim a maneira como nós vivemos diante de Deus. Muitos pensam que o Senhor não vai se importar. O que importa é que nós somos salvos realmente, recebemos a vida eterna, né? Somos do Senhor, estaremos para sempre com Ele. Mas quanto ao viver aqui, eu posso viver despreocupadamente. Afinal de contas, não entraremos em juízo. E é verdade. Esse juízo que nós não entramos é o juízo que está lá em Apocalipse 20. O julgamento do grande trono branco. Todos os seres humanos que não forem arrebatados ou que não forem ressurretos na vinda do Senhor, e vão ficar muitos, só serão ressuscitados no final dos 1000 anos do reino milenar. Isso está escrito lá em Apocalipse 20, né? Então, essa ressurreição é a segunda ressurreição. E é a ressurreição dos ímpios. Esses que ressurgirão, naquele momento, ao final do reino milenar, eles serão julgados quanto às suas obras com relação à vida eterna. E todos serão reprovados, porque não creram. Não creram no Senhor. E quem não crê no Senhor, o que fez com a sua vida? Só fez obras de condenação. E aquilo será o testemunho de que eles não são dignos da vida eterna. E eles serão lançados no lago do fogo. Então, nós não entramos nesse juízo. Quanto a isso, irmãos, nós podemos ficar tranquilos. Esse juízo não se aplica a nós. Tá? Então, realmente, no que se refere à vida eterna, no que se refere ao viver eternamente, nós já estamos na eternidade. Nós já estamos na esfera da vida eterna e jamais sairemos dela. Essa é a segurança da nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação, ela não depende das nossas obras, ela não depende do que nós fazemos ou não fazemos. Ela depende dos méritos do Senhor, dos méritos de Cristo. Ele pagou o nosso preço, Ele satisfez a justiça de Deus por nós. Nós, naturalmente, pela vida que nós vivemos, nós deveríamos ser condenados ao inferno. Nós deveríamos ser condenados à perdição eterna. Somos indignos. Mas alguém pagou o preço. Nós estávamos na prisão, aguardando o momento da sentença de morte ser decretada. Nossa vida era assim antes do Senhor. Nós não sabíamos, nós vivíamos como se tudo estivesse tranquilo. Mas na verdade estávamos mortos e caminhando para a morte eterna. O Senhor veio a nós. O Senhor nos salvou. O Senhor nos deu vida eterna. Pagou o preço dos nossos pecados. Então esse julgamento final, nós não vamos entrar nele. Contudo, existe um julgamento que é dos crentes. Que é esse julgamento aqui, o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, nós vamos dar contas a Deus. O texto de Romanos 14, 10, que nós lemos, 10 a 12, ele diz assim: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, que já vimos que é o mesmo tribunal de Cristo, né? E no versículo 12 de Romanos 14, está escrito assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos isso claro para nós. Nós não entramos em juízo no que se refere à vida eterna.
mas existe um tribunal para crentes. Nós daremos conta da nossa vida diante de Deus. O que nós fizemos com a vida que nós ganhamos do Senhor depois que nascemos de novo? Então nós nascemos de novo, nós estamos agora vivendo na presença do Senhor, nós temos a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo habita no nosso espírito, essa vida está em nós. E aí a grande pergunta é: o que nós fazemos com essa vida? Isso é o tema desse tribunal. O tribunal de Cristo, ele não é um tribunal como se fosse uma sessão onde há um juiz acusador, né, que vai apontar o que nós fizemos de mal, que vai convocar-nos a nos defender, a apresentar as nossas justificativas. Não. Isso vai acontecer no trono branco, né? E segundo muitos autores dizem, no trono branco, quando essas acusações forem trazidas, as pessoas que vão estar lá não vão nem contestar nada. Elas vão estar realmente tão convencidas de que realmente não são dignas de viver eternamente com Deus. Mas este tribunal aqui é uma reunião familiar. A família de Deus estará reunida. E nós então seremos chamados a dar contas do que fizemos por meio do corpo nesta vida, né? Então, isso é um alerta importante, porque esse tribunal, meus irmãos, acontecerá assim que nós formos arrebatados. Porque quando nós formos arrebatados, vai acontecer uma reunião familiar. Segundo nós falamos, expusemos, a minha convicção é que alguns de nós, aqueles que vencerem, pela graça de Deus, né, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, né, aqueles que venceram na igreja, nessa dispensação, eles irão antes, né, e eles irão até o trono, diante do trono. Aqueles que durante esta dispensação não se prepararam, terão outra oportunidade durante a tribulação, durante parte da tribulação, até a 7ª trombeta, estarão aqui. E aí terão essa oportunidade de recuperarem, né, aquilo que deixaram de fazer durante as suas vidas. É muito interessante, irmãos, que eu lembro de uma vez eu estava fazendo o meu curso de arquitetura e tinha uma disciplina muito difícil, né, no curso de arquitetura. As disciplinas de cálculo de estruturas, né, de matemática, de física, os arquitetos não têm tantas disciplinas nessa área como os engenheiros, mas tem algumas, e elas são meio complicadas. E eu fui reprovado numa disciplina de resistência dos materiais, né? Muito cálculo, muita equação, me perdi, né? Fui mal nas provas, fui reprovado. Aí apareceu a seguinte oportunidade. Nas férias de verão, a disciplina de resistência dos materiais foi oferecida para curso de férias, para quem quisesse recuperar. Eu até não queria muito fazer, mas os meus pais foram muito claros. Vai recuperar agora essa disciplina. E aí então eu me matriculei. Eu fiz essa disciplina novamente. E aí, concentrado só naquela cadeira, com um bom professor, estudando, né, eu fui muito bem, né, fui muito bem mesmo, e fui aprovado. No semestre seguinte, eu já estava de novo no meu semestre normal, eu não iria atrasar por causa daquela disciplina. No entanto, os meus colegas que foram aprovados, o que aconteceu no verão? Eles foram para a praia, foram se divertir, foram visitar os seus amigos, né? Eu, o que fiquei fazendo? Fiquei estudando resistência dos materiais, né? E isso é um exemplo, irmãos, do que acontece com aqueles que ficarem. Não é um castigo. Sem dúvida que é muito melhor estar com o Senhor, é muito melhor estar já no trono, nas bodas do Cordeiro, né?
É muito melhor fazer assim. Mas aqueles que durante essa vida foram negligentes, foram assim, desconsideraram a oportunidade, não se esforçaram por ser agradáveis ao Senhor, eles terão essa oportunidade, para que possam vencer. E depois todos nós nos reuniremos nas nuvens. Aqueles que já estavam no trono descerão com o Senhor. Aqueles que aqui estavam serão arrebatados nas nuvens. E ali nas nuvens acontecerá o tribunal de Cristo. E nessa reunião familiar, todos os santos, ali o Senhor vai julgar o que nós fizemos por meio do corpo. E ali nós receberemos ou elogio em alegria ou repreensão. É isso que vai acontecer logo em seguida do arrebatamento. E nós precisamos estar conscientes disso, irmãos. Nas Escrituras, existe uma diferença entre dom e recompensa, né? O que é o dom de Deus, né? Nós já vimos bastante aquele texto de Efésios 2, né? Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8, onde Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, tá? Aqui então nós temos essa palavra dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqui nós vemos o que é o dom. O dom é algo que Deus dá. Dom é algo que independe de obras, não depende do que nós fazemos, não depende de quem nós somos. Se nós somos um criminoso, assassino, ou se nós somos uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, nós somos pecadores, independente do tipo de pecador. Pode ter um pecador bonzinho, maravilhoso, pode ter um pecador terrível, perverso, não importa, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, estamos debaixo do juízo de Deus, igual. E como é que nós somos salvos? Pela graça de Deus, mediante a fé. Nós somente cremos. O Senhor de alguma forma nos ilumina. Nós vemos aquela graça que foi dada e nós cremos. E o simples crer, o simples tomar para si aquilo, nos salva. O dom de Deus nos salvou. Ele deu gratuitamente. Ele não cobra nada. Apenas que nós creiamos e recebamos. Nós cremos nos méritos de Cristo. Nós cremos no que Ele fez por nós. Nós cremos que Ele pagou o preço. Isso é dom. Certo? Isso é dom. Em Romanos 11, pertinho dali onde a gente estava, Romanos 11, versículo 29, os passarinhos estão cantando. Romanos 11, 29, nós temos ali Paulo dizendo o seguinte: porque os dons e a vocação, ou o chamamento de Deus, são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom, Ele não tira. As criancinhas, quando estão brincando com seus brinquedos direitinho, né? Aí uma criancinha os pais levam na casa do outro, eles estão ali brincando com os brinquedinhos, né? E aí a criança visitante está ali brincando com os brinquedos do outro da casa, e daqui a pouco a criança da casa, assim, ela vai lá e tira um brinquedo, né? Como se dissesse assim: isso aqui eu não dou para ti, é meu. Deus não faz esse tipo de coisa conosco. Deus não nos dá um dom, e aí a gente se comporta mal, aí Deus vai lá e diz assim: ó, não é mais teu. Deus não faz isso, irmãos. A natureza de Deus não é assim. Quando Deus dá, Ele dá em definitivo, né? Deus nos deu a vida eterna. A própria natureza dessa vida não admite que ela deixe
de estar viva em nós, ela é eterna. Se nós a recebemos, a eternidade entrou em nós. Isso não sai mais. Não tem como sair. E aqui Paulo diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa é a nossa certeza, né? Deus deu, Ele já deu. E isso é irrevogável. Nunca tenha dúvidas disso. Se você realmente recebeu o Senhor, creu nele, nasceu de novo, isso é para sempre. Não tem o que possa reverter isso. Isso é o dom, né? Romanos 6, 23 é outro texto, um pouquinho antes desse, né? Eu leio esses textos, irmãos, para nós, assim, ficarmos bem fundamentados. Isso são textos que os irmãos certamente já conhecem, já viram outras vezes, mas é bom nós reforçarmos sempre essa convicção. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito, o dom de graça, é de graça e pela graça. Tudo é assim que Deus dá, né? Então, isso é o dom. E nós fazemos muito bem em não termos nenhuma dúvida em relação a isso. Em termos plena certeza. Somos do Senhor, né? Se acaso alguém tem um filho, ou tem pais, ou tem conhecidos, parentes, irmãos, que se desviaram do Senhor, que se afastaram dos caminhos do Senhor, tenha certeza de uma coisa: se essa pessoa creu um dia no Senhor, confessou o Senhor, entregou a vida para o Senhor, ele tem, ou ela tem a vida eterna. Pode ser, irmãos, que ela venha a perder muitas coisas, e é isso que nós estamos vendo aqui no tribunal de Cristo, né? Ela talvez vá perder algumas coisas no futuro, no reino que virá, mas ela não está na perdição. Ela está com o Senhor. Então isso é o motivo também de nós estarmos tranquilos, né? Aquele que um dia creu, que um dia confessou o Senhor, é do Senhor. Ele pode se afastar, o Senhor não se afasta dele. Então isso é dom. Deus nos dá pela fé de graça. Mas existe outra coisa na Escritura. Mateus 5,12. Sermão do Monte. Existe uma outra palavra, que é a palavra recompensa, galardão. O Senhor aqui, ele pronuncia as bem-aventuranças, né? Então aqui o Senhor está dizendo qual é o caráter dos cidadãos do reino. Esse sermão aqui, o Sermão do Monte, é maravilhoso. Se o Senhor nos der a oportunidade, aí em algum momento a gente pode até, quem sabe, dedicar aí um encontro nosso para falar só sobre o Sermão do Monte, porque é muito precioso. A gente, irmãos, a tradição evangélica, ela tem assim uma tendência meio perversa, que é o seguinte: os evangelhos, eles só contam a história do nosso Salvador, né? Então a gente lê o evangelho para ver como o Senhor nos amou, como o Senhor pagou o preço por nós e nos conquistou para Ele. Mas aí quando a gente quer saber sobre a santificação, sobre como avança na vida cristã, a gente só vai para as epístolas, né? Aí lá é o que Paulo disse, alguma coisa que João falou, Pedro, né? Mas existe no ensino do Senhor Jesus, existe uma profundidade enorme. O ensino desse sermão é maravilhoso, é muito profundo. Inclusive, existem muitos irmãos, o irmão Ortmani é um deles, que dizem que o livro mais difícil das Escrituras não é o Apocalipse, não é Daniel. O livro mais difícil é o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus a maior quantidade de ensinos de Cristo está registrada. E esse ensino do próprio Cristo, ele é o fundamento para todo o resto do ensino do Novo Testamento. Portanto, estes discursos, aqui em Mateus nós temos 5 discursos do Senhor Jesus, né?
E o Espírito Santo nos dá uma dica aqui, porque Mateus sempre ao final deles, Mateus sempre nos diz uma passagenzinha curiosa, que depois os irmãos podem até procurar, né? Aqui, por exemplo, no caso do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, aqui nós temos um sinal. Aqui terminou um dos discursos, né? Um segundo discurso está no capítulo 10. Então a gente lê todo o capítulo 10. Quando chega no 11:1, olha o que diz ali. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, né? Então, em Mateus nós vamos ter nesses 5 discursos do Senhor sempre essa frasezinha no final. Tendo acabado Jesus, né? É só ver ali em Mateus 5, 6 e 7, né? Depois em Mateus 10, depois em Mateus 13, nas parábolas, depois Mateus 16 a 18, no ensino sobre a igreja, e finalmente Mateus 24 e 25, o discurso profético. Sempre no final tem esse sinalzinho. O ensino do Senhor é muito profundo, irmãos. É muito profundo. É assim, ele é a base para tudo que Paulo ensinou. Tudo que Paulo escreveu nas suas 3 epístolas vem desse ensino maravilhoso que está aqui, né? E quando nós lemos aqui em Mateus 5,12, nós vemos o Senhor ao final das bem-aventuranças falar uma palavra, essa que nós estávamos comentando. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, aqui tem a palavra galardão. Grande é o vosso galardão. A palavra galardão, ela quer dizer recompensa. Recompensa é algo diferente de dom. Tá? Capítulo 6 desse evangelho mesmo. Primeiro versículo, 6:1, Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. E aí, nós vamos ver que no versículo seguinte fala que quando a gente der esmola, a gente não deve tocar trombeta. O Senhor, ele tem um humor, né? Muito sutil, assim, né? Então, ele está dizendo assim, o capítulo 6 de Mateus vai falar da nossa justiça. A justiça que nós devemos testificar ao andar por esse mundo, né? Ou seja, a justiça do reino, a justiça do rei, ela deve ser vista em nós. Então, ele diz assim, vai dar esmola. Isso é um exemplo da justiça, né? Ser misericordioso, né? Suprir aos que não têm. Aqui ele diz assim, ao fazer isso, não toca a trombeta. Se tu vai beneficiar um irmão que necessita, tenta fazer isso da forma mais oculta possível. Se tem que fazer chegar um dinheiro a um irmão, faz de uma forma secreta. Nem Pix hoje em dia a gente pode dar de oferta, né, irmãos? Porque o Pix chega na conta do outro e tem que estar ali o CPF, o nome, né? Mas assim, se tu quiser dar uma esmola, se tu quiser dar uma oferta, então vai lá, retira esse dinheiro, põe no envelope, fala com outro irmão. Irmão, tu poderia passar isso para tal pessoa? Só que, por favor, pode dizer que não é teu, mas eu não quero que essa pessoa saiba que veio de mim, né? Ou seja, não saiba a tua mão direita o que a esquerda fez, né? E aí, quando a gente faz assim, quando a esmola fica em secreto, versículo 4, teu pai que vem em secreto te recompensará. É no escondido. Agora, se nós tocamos a trombeta, nós vamos ser glorificados pelos homens, né? Mas o que vai acontecer? Essa é toda a recompensa que nós vamos receber. Não vai ter recompensa diante do Senhor, né? Então aqui nós vemos o caráter do reino. Vai haver galardão. E o Senhor aqui está preocupado em que nós não percamos o nosso galardão. Não perder o galardão implica andar de uma certa forma.
né? Em que eu ando em secreto diante dele, né? Nós gostamos tanto de ser reconhecidos, né, irmãos? Nós gostamos que os outros, de alguma forma, vejam o que nós estamos fazendo, né? Para que nós sejamos glorificados, né? Isso é algo natural do ser humano, essa busca de reconhecimento, essa busca da identidade própria. Mas o Senhor aqui está explicando que a vida no reino, ela é diferente. Ela tem princípios diferentes. Nós andamos em secreto. Nós andamos diante do Senhor. Aqui esse sermão vai falar, né, de entrar no quarto, fechar a porta, né, e estar diante do Senhor, né. É o que vem logo em seguida, a partir do versículo 5, né? Nós não vamos ver isso, mas fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então tudo é diante do Senhor, tudo é em secreto. Ou seja, nós não tocamos a trombeta, embora a gente queira, a gente quer reconhecimento, a gente quer que os outros vejam, né? E o Senhor nos chama a viver diante dele, em secreto, para que as pessoas percebam que tudo vem dele, da presença dele. Então esse é o galardão. O Senhor está preocupado que nós tenhamos galardão, né? Apocalipse 22, 12. Palavras do Senhor Jesus também. Vamos ler a partir do versículo 10, 22, de 10 a 12. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, existem muitos crentes que têm problema com a doutrina do galardão, da recompensa. Porque muitos crentes assim, eles valorizam tanto a doutrina da justificação pela fé, que eles passam por cima dos trechos da palavra de Deus que falam que existe uma outra etapa do programa de Deus, que se refere à recompensa. Quando nós nos achegamos ao Senhor, somos salvos pelo Senhor, então nós recebemos este dom gratuito. Mas quando nós já somos salvos e vivemos ainda nessa terra, nós somos chamados a viver fazendo boas obras. As boas obras não nos salvam. Mas quando nós já somos salvos, devemos andar em boas obras, como diz lá Efésios, no capítulo 2, que nós temos também frequentemente nos voltado lá, Efésios 2, né, de 7 a 10, aqueles 4 versículos, ali fala, né, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, né, não de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o versículo 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui nós vemos que todo aquele que pela graça foi salvo, ele foi colocado num caminho. Não existe contradição aqui no que Paulo está dizendo. Fé e obras, dom e galardão, recompensa. Não. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, pelo dom de Deus. Deus nos deu. Ele fez tudo. Mas, depois que nós somos
renascidos, regenerados em Cristo Jesus, nós temos diante de nós um caminho de boas obras. As boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então aqui existe um caminho de boas obras. Nenhum cristão é chamado a simplesmente ser salvo e se sentar na sua cadeira. Agora eu vou guardar a vida do Senhor. Não, existe um caminho de boas obras. Isso aqui não está dizendo que nós somos salvos pelas boas obras. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para andar em boas obras. Essas boas obras não são as que nós decidimos fazer, né? Muitas pessoas, eles querem fazer coisas. Vocês lembram do jovem rico, né, que veio ter com o Senhor? O que eu posso fazer, né, para ganhar a vida eterna? Ele está preocupado em fazer coisas. Não. As obras que o Senhor tem para nós, Ele já preparou de antemão. Ele quer revelar essas obras para nós. Quando nós estamos em comunhão com Ele, nós vamos ver esse caminho. E são essas boas obras que serão avaliadas no tribunal de Cristo. Essas boas obras, meus irmãos, não precisa nós termos uma visão mística para sabermos quais são as boas obras. Se nós nos dispusermos, nós vamos ver ao nosso redor e o Senhor vai nos mostrar situações, pessoas, oportunidades, e ali nós vamos cooperar com o Senhor, cooperar com o Senhor, cooperar com o Senhor. E sempre que nós fizermos isso, nós estamos nos preparando para aquele dia do tribunal. Então, dom é de graça, é dado por Deus. Ninguém compra dom. O Senhor deu a sua vida, o Senhor dá os dons do Espírito, o Senhor dá as capacitações, é Ele que dá. A gente pede, né? A gente pede. Paulo diz ali para buscarmos os melhores dons, né? Em Coríntios, quando fala nos dons, né? Ali para 1 Coríntios 12, 13 e 14, né? Ali Paulo nos fala para buscarmos os melhores dons. Nós devemos buscar as capacitações do Espírito Santo para servirmos na igreja, tá? Isso é dom. Deus dá esses dons. Claro que nós vamos, a partir do recebimento, nós vamos desenvolver esses dons, né? Mas isso é Deus que dá. Agora, recompensa, galardão, nós conquistamos. Será avaliado conforme as obras que nós fizermos. Veja lá o texto famoso sobre isso de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, o que importa aqui, a ênfase, é até o versículo 15, eu li um a mais, né? O que importa aqui, irmãos, é que haverá um dia em que tudo aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo, todas as coisas que nós tivermos realizado com a nossa vida, depois da conversão, depois que nos tornamos novas criaturas em Cristo, tudo isso será provado pelo fogo. O que for ouro,
prata, pedras preciosas, isso permanecerá. Porque nós sabemos que o ouro e a prata, eles são purificados pelo fogo. Quando o ouro e a prata passam pelo fogo, as impurezas são removidas. E aquilo fica mais precioso. As pedras preciosas, elas são formadas no fogo, na pressão, na alta temperatura, como nós já falamos. Então esses elementos, eles falam daquilo que Deus fez através de nós. O ouro, nas Escrituras, ele simboliza a natureza divina. Tudo que é divino é simbolizado pelo ouro. Ouro, então, é a natureza divina. O que é o ouro, então? É a própria vida de Cristo em nós. Essa natureza divina manifestada, expressada. Isso é ouro. Isso vai redundar em galardão. O que é a prata? A prata, nas Escrituras, significa redenção. Né? Significa a obra de redenção que Cristo fez por nós. Então essa redenção, ela atua nas nossas vidas. E nós somos purificados, livrados de tudo que é terreno, de tudo que é mundano, de tudo que é carnal. Isso redundará em recompensa. As pedras preciosas, elas representam o trabalho do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele opera nas nossas vidas, nos santifica, e essa obra de santificação, ela gera essas pedras preciosas. Então, tudo que for realizado nessa base, meus irmãos, vai ter recompensa. Agora, vai haver outras obras de madeira, de feno e de palha. A madeira é melhor que a palha, né? A madeira a gente faz um móvel, né? Faz até uma casa de madeira, né? Madeira é um material, né? A palha já é uma coisa a mais, né? Mas tudo aquilo que não é ouro, prata e pedras preciosas vai passar pelo fogo e vai queimar. São coisas que não têm valor eterno. São coisas, obras nossas próprias, esforços de nós mesmos, bondade própria, boa intenção, fora do Senhor. E isso vai queimar. Então, quando esse dia chegar, o dia do tribunal, talvez vão ter pessoas que vão chegar lá, né, trazendo assim uma carreta de coisas, mas tira a lona, pode ser que tudo seja madeira, feno e palha. E ali está o fogo. Aquilo vai ter que passar pelo fogo. E se for isso, não vai restar nada. Tudo vai ser consumido. Aqui, nesse trecho de 1 Coríntios, Paulo diz claramente que esse mesmo será salvo. Então, a pessoa não deixará de ser salva. Mas tudo que ela fez será queimado. Não haverá a recompensa. E a pessoa, o crente, dessa forma sofrerá dano. Qual é o dano? O dano é que, se nós nos apresentarmos diante do Senhor e tudo aquilo que fizermos queimar, nós não poderemos participar do reino eterno do nosso Senhor, daqueles 1000 anos com Ele. Se nós continuarmos olhando ali em Mateus 25, como temos olhado, nós vamos ver algumas parábolas. Não vou vê-las em detalhe porque nós não temos tempo. Mas eu vou citar essas 3 parábolas que estão aqui. A parábola dos 2 servos, em Mateus 24, a partir do versículo 45. Depois a das 10 virgens, em 25, de 1 a 13. E por fim a dos talentos, de 14 a 30. Nós vamos ver isso bem panoramicamente, né? Mas é importante vermos essas parábolas em relação a esse dia do tribunal de Cristo. A parábola dos servos nós já lemos lá no início. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento
a seu tempo? Quem é esse servo aqui, fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos. A gente poderia pensar, isso aqui é um pastor, ou é um presbítero, ou é um profeta da igreja, né? Um mestre na igreja. No entanto, a palavra diz aqui que ele é um conservo. Então, essa parábola aqui trata de cada um de nós. São servos. E o Senhor confia a cada servo, né, essa responsabilidade de dar o sustento a seu tempo para os irmãos. Eu sei que os irmãos sabem que, assim, no meio das igrejas tradicionais, existe essa história do pastor, né? O pastor um só que está lá na frente. E aquele pastor é que tem a responsabilidade de alimentar o rebanho. Então as pessoas, o que elas fazem? Elas vêm lá uma vez por semana, se sentam nos seus bancos, cantam 1, 2 cânticos, ouvem a palavra do pastor para serem alimentados, né? Se levantam dos seus bancos, cumprimentam uns aos outros, vão para casa e vão viver a semana, né? Mas aqui nós estamos vendo que a casa de Deus, cada um de nós deve ter essa responsabilidade. Nós sabemos que Deus levanta na igreja os seus presbíteros, que Deus levanta os irmãos com o dom da palavra, os mestres, os profetas, os pastores, que têm aquele dom especial de cuidar das outras vidas. Deus levanta esses irmãos. Mas se nós sentarmos na nossa cadeira, achando que aqueles lá são os que têm que fazer tudo, meus irmãos, nós não estamos sendo o servo fiel e prudente. Na verdade, nós estamos sendo como outro servo, aquele que diz: meu senhor demora-se, o senhor não vai vir logo, eu posso viver a minha vida, eu posso fazer as minhas coisas, eu posso... Aqui fala que ele vai comer e beber com ébrios. Isso aqui não precisa ser literalmente ir comer e beber com os bêbados desse mundo, né? Participar disso. Isso aqui pode ser simplesmente escolher uma vida vivida em torno da satisfação pessoal, em torno da gratificação das nossas vontades, e esquecer que nós temos irmãos que precisam de nós, que nós precisamos estar diante do Senhor, recebendo do Senhor, para poder alimentar os nossos irmãos. Esse é o servo fiel. Ele busca o Senhor, ele cresce no Senhor e ele então serve aos seus irmãos de forma natural, com aquilo que ele recebeu do Senhor. Esse servo fiel e prudente. O Senhor diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Por quê? Porque ele lhe confiará todos os seus bens. Isso quer dizer responsabilidade no reino que vai vir. O Senhor vai confiar responsabilidade. Aquele conservo fiel. Aqui não tem nenhuma noção de superioridade. É servo e conservo. É o servo alimentando os servos. Todos os servos da igreja cuidando uns dos outros. E essa é uma atitude. Mas aquele servo, sendo mau, que se ele disser para si mesmo: meu senhor demora-se, e não se preocupar com os seus irmãos, não viver uma vida diante do Senhor, o que vai acontecer? Ele vai espancar os seus conservos. Isso não quer dizer que nós vamos literalmente bater nos nossos irmãos. Miseravelmente eu digo para os irmãos que eu já soube disso acontecer na igreja, de irmãos que se agrediram uns aos outros, né? Bom, nesse caso nós temos o servo mau caracterizado em todas as letras. Mas, irmãos, para espancar os nossos irmãos, não é preciso bater neles. Basta que nós não tenhamos Cristo em nós para dar para o nosso irmão. Porque se nós não temos Cristo em nós, o que nós vamos dar para os nossos irmãos? Vamos dar a nossa carne, o nosso eu, vamos dar esse mundo. Nós vamos ajudar os nossos irmãos a irem para longe da verdade. Então, quando na
igreja, os irmãos não estão cheios do Senhor, não estão ganhando do Senhor para repartir, eles estão, na verdade, dando de si mesmo. E quando eles dão de si mesmo, é como se estivessem espancando. É assim que o Senhor interpreta. Se não é Ele que nós estamos dando uns para os outros, se não é Ele mesmo, o Cristo que eu recebi, o Cristo que tratou comigo, o Cristo que foi formado em mim, nas disciplinas, no caminho da cruz. Quando eu tenho esse Cristo e eu estou lado a lado do meu irmão, eu vou passar algo desse Cristo para ele. Se eu não tenho esse Cristo, eu vou espancar o meu irmão. E aí, algo muito sério acontece. O Senhor virá no dia que ele não espera e na hora que ele não sabe. E o Senhor vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Hipócrita é aquele que diz ser alguma coisa que ele não é. É aquele que aparenta ser algo que não é real. É aquele que até sabe as doutrinas da Bíblia, conhece as verdades e pode proclamá-las, mas aquelas verdades não operaram na sua vida, não o transformaram. Esse é um hipócrita. E esses hipócritas serão lançados num lugar que haverá choro e ranger de dentes. Isso é algo sério que nós temos que considerar, e isso é definido no tribunal de Cristo. Haverá esse tribunal, irmãos. Nós temos que nos preparar para ele. A parábola das 10 virgens, né? Não vamos ser muito demorados aí, que temos outras coisas para fazer aí, temos que repartir, né? A parábola das 10 virgens, ela fala aqui, os irmãos conhecem, né? O Senhor ilustra, né? O reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram as lâmpadas e saíram para encontrar o noivo, né? Só que 5 dessas virgens eram nécias, eram tolas, né? E 5 delas eram prudentes. Então aquelas que não tinham muita preocupação, estavam tranquilas, elas não levaram azeite junto com as lâmpadas, né? Elas levaram só a lâmpada, né? É que nem alguém viajar com o celular e não levou o carregador, né? Aí daqui a pouco, esqueci meu carregador, acabou a bateria, se foi, né? A versão moderna, né? Da história. Então, hoje nós sabemos muito bem, né? Meu filho, por exemplo, outro dia estava falando daqueles carregadores, né? Que a gente põe na luz, carrega, e aquilo carrega o celular, né? Então, quando quer ficar bastante tempo e não sabe se vai ter energia, leva o carregador, aquele... Como é que se chama? Um carregador portátil, né? Um power bank, isso aí. E aquilo ali é a energia para tu carregar o celular algumas vezes, mesmo que tu não tenha acesso à energia elétrica, né? Então, essa é a versão moderna da Virgem Prudente, né? Nesse caso aqui, as virgens prudentes, elas tinham a lâmpada acesa, né? Viva, com azeite, mas elas levaram azeite de reserva, porque elas sabiam que talvez precisasse, né? As outras não estavam muito preocupadas com isso. Levaram só a sua lâmpada, né? Acesa também. Ou seja, todas estavam vivas, avivadas, né? Eram nascidos de novo. Todos aqui são nascidos de novo, né? São virgens. Lembre bem, aqui são virgens. O Senhor jamais vai se referir ao incrédulo como virgem. Isso não é possível. Então aqui são 10 virgens, 10 crentes, né? 5 prudentes e 5 descuidados. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O que é o sono aqui? Essas 10 virgens, meus irmãos, elas falam dos crentes que morreram antes da vinda do Senhor. Todos eles. Alguns com azeite de sobra, outros com pouco azeite. Mas eles morreram. Essas virgens todas elas adormeceram, dormiram no Senhor. O noivo tardou para elas. Elas esperavam o noivo.
né? O apóstolo Paulo esperava o Senhor, né? Esperava que o Senhor viesse, né? Mas o Senhor não veio. Ontem eu contei para vocês do irmão Stephen, né? O irmão Stephen Kong, né? Que um irmão que viveu até os 107 anos. Ele também estava esperando o Senhor. O Senhor deu tantos anos de vida para ele que ele ficou muito esperançoso, que o Senhor iria arrebatar os santos, ainda com ele em vida, mas o Senhor o tomou, né? Ele dormiu no Senhor. Então as virgens falam dos crentes que morreram, que não estarão vivos no momento do arrebatamento. Eles foram para o sono do Senhor, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Que dia é esse? É o dia da ressurreição, lá de 1 Coríntios 15. Tocou a última trombeta, os mortos ressuscitaram, os mortos em Cristo ressuscitaram, e aqueles que ficaram também, né? Então os mortos são arrebatados, os mortos são levados ao céu, são transformados, né? E em seguida os vivos que ficaram são também arrebatados, têm seu corpo glorificado, né? E nesse momento, as virgens nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai. E quando elas saíram para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Ontem a porta fechou aqui, né? Vocês lembram? Fechou-se a porta aqui. Mas, mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos, isso aqui não é perda de salvação. Isso aqui é vigilância. Isso aqui é uma vida de operoso cooperar com o Senhor, depois que nós nascemos de novo. Isso é uma vida preparada para o tribunal de Cristo. E nesse tribunal, esses mortos em Cristo, eles vão comparecer lá. Aqueles que estiverem com as vasilhas cheias de azeite, esses entrarão para o reino milenar com o seu Senhor. Mas aqueles que viveram a vida assim, tiveram um relacionamento com o Senhor estritamente necessário para as suas necessidades próprias, né? Buscaram o Senhor nos momentos de desespero, buscaram o Senhor quando precisava, de resto viveram para si. O que isso significa? Não tem azeite. O Senhor Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele fala ali para a mulher samaritana em João 4: aquele que beber da água que eu lhe der, né, terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte que jorra. Depois, em João 7, o Senhor diz: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a vida no Espírito é uma vida de fluir. Não é apenas eu recebo do Senhor o que eu preciso para mim. Não, essa vida extravasa. Ela transborda, ela abençoa os que estão ao nosso redor. Ela enche, não só nós, mas transborda de nós para os outros. Essa é a vida daquele que está com esse dia em vistas. E essa pessoa que vive cheia do Espírito, ela vai ser, se ela morre fisicamente, ela morre cheia do Espírito. E ela vai comparecer diante do Senhor plena do Espírito, quando ela for ressuscitada. Mas, no outro caso, tudo é meio a conta-gotas. Tudo é meio só naquela porção.
para me satisfazer, para me consolar, para me sustentar. E aí, naquele momento, a porta do reino estará fechada. Será necessário choro e ranger de dentes por 1000 anos. Mas lembre sempre disso, irmãos. Esse choro e ranger de dentes não é o inferno, não é a perdição. É uma disciplina do Senhor para que naqueles 1000 anos, ao final, nós estejamos aptos a nos juntar aos demais para seguir juntos, todos os santos no novo céu e na nova terra. Então, isso nos leva a refletir no fato de que precisamos aprender a viver nos anos que nos são dados aqui na terra para satisfazer o Senhor, para servir os irmãos na casa de Deus, para viver uma vida para o Senhor, para ser agradáveis ao Senhor, para todo momento estar buscando ser satisfação para Ele, encontrar o sorriso do Senhor. Ele nos dá graça para isso. Ele não pede que nós façamos isso por esforço próprio. Ele nos dá graça, mas nós temos que nos apropriar dessa graça. Essa graça tem que ser tomada, ela tem que ser experimentada e ela tem que ser utilizada. A vida do cristão é de graça sobre graça. O Senhor dá graça e eu uso essa graça para o Senhor mesmo e Ele dá mais graça. Agora, se eu tomo a graça só para mim, eu não vou receber mais graça. Então, aqui nós temos as virgens, né? Os vivos são exemplificados pela parábola que nós vimos antes, a parábola do servo bom e servo mau, né? Esses são os vivos, porque o Senhor diz ali que Ele virá em dia que não espera, em hora que não sabe. E antes, para o servo bom, Ele diz, né, que bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor o achar fazendo assim. Então, aquele é um servo que está vivo, e o Senhor vai achar ele vivo, atuando, servindo na igreja, buscando o Senhor, tendo uma vida de comunhão com o Senhor. O Senhor vai achar ele assim, naquele momento, e ele vai ser arrebatado. Mas o servo mau que estiver espancando e não alimentando, ele vai ser trazido para a presença do Senhor no arrebatamento. Mas ele vai ter que ir para a disciplina durante esses 1000 anos. Choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esse certamente não é um lugar agradável. Mas existem alguns irmãos que dizem que a pior coisa que pode acontecer nesses 1000 anos de disciplina é que nós vamos estar provavelmente vendo aqueles irmãos que foram fiéis. E eles vão estar no regozijo do Senhor. E nós não. Tudo isso porque nós gastamos a nossa vida aqui, sei lá, 50, 40, 30 anos para satisfazer a nós mesmos, para viver em torno de nós mesmos e não em torno do Senhor. Por causa disso nós perdemos 1000 anos com o Senhor. Mas o Senhor precisa dessa disciplina dos 1000 anos, porque ao final desse período Ele quer que todos esses crentes que tiveram que passar por essa disciplina estejam do mesmo jeito, com o mesmo caráter, com a mesma transformação que aqueles que entraram nos 1000 anos e estiveram com Cristo. Aí ao final desses 1000 anos, então haverá novo céu e nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu e estará sobre a terra. E aí, no novo céu e na nova terra, na eternidade definitiva, sim, todos os crentes estarão reunidos e juntos. Mas é preciso que nós não ignoremos que haverá esse tribunal antes da vinda do Senhor. Por fim, para terminarmos, quando nós olhamos a parábola dos talentos, né, aqui em Mateus 25, ali nós vemos que um homem se ausentou do país e chamou seus servos e lhes confiou seus bens, né? E ele
deu para um servo 5 talentos, para outro 2 e a outro 1, segundo a sua própria capacidade. E aí partiu. E nós sabemos o que aconteceu, né? O que tinha 5 saiu a negociar com eles e ganhou mais 5. O outro que tinha 2 saiu a negociar com eles, né? E ele conseguiu mais 2. Né? E o que ganhou 1, né? O que ele fez? Enterrou, né? Não negociou, não fez nada. Estou lá. Quando o Senhor voltou, o que o Senhor disse? O Senhor elogiou aqueles servos, porque eles todos foram fiéis na mesma medida. O que ganhou 5 talentos, trabalhou, investiu naqueles 5 e ganhou outros 5. O que tinha 2, também ganhou mais 2. Então, cada um deles conseguiu duplicar aquilo que o Senhor havia dado. O que ganhou 1, teve medo. Teve medo. Ele não quis. Ele preferiu outras coisas. Ele, de alguma forma, fugiu de viver uma vida investindo aquele talento que o Senhor lhe deu. Ele enterrou. Por causa disso, ele foi reprovado. Ele poderia, pelo menos, ter colocado aquele dom no banco, né? É o que o Senhor diz aqui. Puxa, pelo menos eu receberia com juros aquilo que eu te dei. O mínimo que podia ser feito. O servo inútil, então, ele foi lançado para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês percebem? Existe uma parábola equivalente em Lucas 19, que é a parábola das minas. Mas é curioso que essas parábolas têm alguns aspectos diferentes. Na parábola das minas, de Lucas 19, o Senhor dá uma mina a cada um de 10 servos, né? Ele distribui. Então todo mundo tem a mesma coisa, né? E no fim, nós vemos que o Senhor ali manda que eles negociem as 10 minas, né? O primeiro vem, quando o Senhor voltou, o primeiro disse, a tua mina rendeu 10. O Senhor deu uma mina, né? E aquele valor, ele multiplicou 10 vezes. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aqui tem um detalhe adicional. A recompensa é a autoridade sobre 10 cidades. Então veio outro dizendo, Senhor, a tua mina, que eu aqui, segundo, a tua mina rendeu 5, né? Esse multiplicou apenas 5 vezes, um pouco menos, mas ele tem recompensa. Receberás autoridade sobre 5 cidades. Esse aqui, ele já não foi elogiado como outro, né? Muito bem, muito bom servo. Muito bem, servo bom, né? Esse não foi elogiado, mas ele recebeu recompensa também. Agora o outro, de novo, ele enterrou aqui o seu talento. E o Senhor, da mesma forma, ele reprova este servo. Qual é a diferença entre essas duas parábolas? A parábola das minas, em Lucas 19, ela se refere a um dom único, que todos nós recebemos igual. Que dom é esse? A vida de Cristo pelo Espírito Santo. E essa vida que nos foi dada é uma vida abundante, é uma vida cheia de potencial, cheia de energia, cheia de capacidade. Todos nós temos essa vida. Todo mundo, todo servo de Deus recebe essa vida. E nós somos chamados a negociar com essa vida. Ou seja, essa vida deve crescer, ela deve se multiplicar, ela deve dar fruto.
Todos nós somos chamados a isso. E no final, nós vamos dar conta dessa vida que nós recebemos. Alguns vão fazer essa vida render 10 vezes, outros 5 vezes. Mas não importa, há diferenças, mas há recompensas diferentes. Mas é o dom igual. Lá em Mateus, os talentos são diferentes. E o Senhor diz no início, segundo a sua capacidade. Há pessoas diferentes. Alguns recebem muitos dons do Senhor, muitas capacidades. O apóstolo Paulo, por exemplo, um homem como ele, certamente foi um homem que recebeu muitas capacidades do Senhor. Outros servos de Deus recebem algumas capacidades. Outros recebem apenas uma. Mas não importa. Nós devemos colocar esses dons para render. Ao fim, isso resultará em recompensa. Então, irmãos, o que eu gostaria de deixar claro é isso. Nós, nessa dispensação que nós vivemos, o Senhor nos deu a sua vida. Nós, se por acaso morrermos antes da vida do Senhor, devemos ser como as virgens, prudentes, viver uma vida cheia do Espírito, viver uma vida de plenitude do Espírito Santo, viver uma vida em que a vida do Senhor Jesus extravasa de nós e se derrama, respinga, inunda, molha quem está ao nosso redor. Ela é testemunho de vida para aqueles que têm vida. Ela é edificação na casa de Deus. E ela é testemunho de morte para aqueles que não têm vida. Porque essa vida, ela acusa, ela é usada pelo Espírito Santo junto ao incrédulo para mostrar a condenação daquele que não crê. Então, nós somos chamados a viver dessa forma, cheios do Espírito. E aí, se nós estivermos vivendo assim, podemos morrer com a maior tranquilidade, porque o dia em que nós ressuscitarmos na presença do Senhor, as nossas vasilhas vão estar cheias. Por isso é que somos encorajados a viver essa vida cheia do Espírito. Mas, se nós vivemos até a vinda do Senhor, o Senhor nos diz para sermos o bom servo, aquele servo que tem um cuidado pela casa do Senhor, que no seu coração está a casa de Deus e que ele deseja alimentar os seus conservos. E por isso ele se enche de Cristo, se enche da palavra, se enche da plenitude do Espírito para poder servir os seus irmãos. E quando o Senhor vem, em dia que ninguém sabe, hora que ninguém sabe, e nos encontra fazendo assim, ele nos toma para si e ele vai nos confiar todos os seus bens no seu reino milenário. Se não fizermos isso, seremos o servo mau, o servo que espanca os seus irmãos. E esse terá que passar pelo choro e ranger de dentes. Meus irmãos, o tribunal de Cristo não é um lugar de tristeza. Ele deve ser um lugar de grande alegria. Ele deve ser uma festa daqueles que creem. Então que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos não só confiantes na justificação que o Senhor nos deu, o dom de Deus, mas também olhemos para a recompensa, olhemos para o galardão. Lá em Hebreus 11 tem a lista dos heróis da fé, né? Moisés, Enoque, Noé, todos são listados lá, né? O que a gente ouve deles? Que eles estavam de olho na pátria celestial, que eles estavam de olho no galardão, na recompensa. A maneira do cristão viver aqui é pensando nesse dia. Muitas vezes nós desanimamos diante das circunstâncias, diante de esforços que parece que não dão fruto nenhum, parece tudo tão difícil. O Senhor está vendo. Se os nossos olhos estiverem nele, isso redundará em galardão. O Senhor vai avaliar até mesmo as intenções do nosso coração. Tem um versículo que eu gosto de citar, 1 Coríntios 4:5, e nós encerramos com esse versículo. 1 Coríntios 4:5.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O desejo do Senhor é que nós recebamos louvor da parte de Deus. Esse é o desejo dele. A graça que ele nos deu é para isso, para que nós recebamos esse louvor. Servo bom e fiel. Mas até os desígnios do coração serão julgados, irmãos. Irmãos, até as nossas boas intenções diante do Senhor, aquilo que nós honestamente nos dispomos, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu realmente quero, e não conseguimos, até isso será avaliado para o nosso galardão. A disposição do nosso coração. Às vezes o Senhor vai olhar para nós e ver o que nós queríamos fazer tanto para Ele, nós queríamos nos dedicar tanto para Ele, mas nós não conseguimos, e isso será galardoado, porque o Senhor olha o coração. Então que o Senhor nos abençoe e nos encoraje a vivermos hoje à luz desses fatos. O reino está vindo, a dispensação da igreja está terminando. O Senhor quer ataviar a sua noiva, Ele vai levá-la para si. Os vencedores estão sendo formados, eles devem servir na igreja, eles serão arrebatados antes da tribulação. E lá, diante do tribunal, estes vencedores serão galardoados. Haverá recompensa. Haverá festa no céu, porque nós completamos a nossa carreira. Pela graça de Deus, completamos a nossa carreira. É isso que está diante de nós, irmãos. Que o Senhor nos encoraje, então, e nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra. Nós rogamos que esse depósito, que foste tu que colocaste no nosso coração, tu mesmo o avive, Senhor. Toma aquilo que veio diretamente de ti e aplica as nossas vidas, expande em nossos corações, impacta as nossas vidas com a tua palavra, Senhor. Altera a nossa maneira de viver, de pensar, de andar. Nós te pedimos, Senhor, queremos viver a vida do reino dos céus. Testemunhar nessa terra que há um rei e há um reino dos céus, aqui mesmo, e que breve esse rei virá. Senhor, nós contamos contigo porque só tu podes fazer isso. Nos confiamos às tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo teu grandioso amor para conosco. E o fazemos, Pai, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A graça de Deus seja conosco.